Olá, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus fale com você nessa manhã, Deus fale com cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler o verso de número 5. João 15, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo: sem mim, nada podeis fazer. Agora aí mesmo em João 15, vamos ler os versos 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças mais uma vez por esta manhã, por esse novo dia, por esta nova semana que nós iniciamos, consagrando tudo a Ti, ó Deus. Graças por essa palavra e por tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós já consagramos a Ti e recebemos com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que todos nós temos um versículo que nós amamos, um versículo que nós memorizamos, que um dia marcou nossas vidas, que um dia Deus falou conosco, e às vezes até alguns textos bíblicos, eu creio que todos nós temos. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim eu creio que cada um de nós temos versículos que nós amamos, que nós memorizamos e até textos bíblicos. Um dos primeiros que Deus me fez gravar foi João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. No início da minha caminhada com o Senhor Jesus, foi um dos primeiros versículos que marcou a minha vida, a minha caminhada com o Senhor, um dos meus preferidos. Você sabe bem que a Bíblia, ela contém mensagens de Deus para nós, ordens de Deus para nós e promessas de Deus para nós. Diga: mensagens, ordens e promessas. Aqui temos então as 3 características da palavra de Deus. Qual é a mensagem? Sem mim nada podeis fazer. Não é uma ordem, não é uma promessa, é uma mensagem de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Temos aqui uma ordem. Qual é a ordem? Que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Que vades e que deis fruto. É uma ordem de Deus para nós irmos e frutificarmos. Temos também a promessa. Qual é a promessa? A fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, o Pai vô-lo conceda. É uma promessa que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome do Senhor Jesus, Ele vai conceder. Então, se frutificar é uma ordem,
Se na nossa vida cristã, uma ordem de Deus para frutificar, nós precisamos aprender, entender como fazer isso. Como frutificar para Deus. Primeiro ponto a observar é que foi Deus quem nos escolheu para frutificar. Foi Deus quem escolheu você. Você está aqui, não é por acaso. Você está aí, não é por acaso, ouvindo essa palavra, essa mensagem. Você foi escolhido por Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Amém? Diga eu, fui escolhido por Deus para frutificar. Ele não pediu, Ele ordenou, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Deus, você sabe que Ele só ordena alguma coisa aos seus filhos, naquilo que seus filhos conseguem fazer. Você não dá uma ordem ao teu filho pequeno para fazer uma tarefa que ele não consiga. Muito mais Deus. Deus não vai mandar a gente fazer alguma coisa que a gente não consiga fazer. Ele só manda aquilo que você vai dar conta. Note, Deus não está perguntando, você vai querer? Você gostaria de frutificar? Não, Ele está dizendo, está ordenando. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Quer dizer que tudo aquilo que nós praticamos na vida cristã, se você perguntar o que é um fruto, o que é frutificar, é tudo aquilo que você pratica na vida cristã e que glorifica a Deus. Um fruto é tudo aquilo que você pratica na vida cristã e que engrandece a Deus. É tudo aquilo que você pratica na vida cristã que abençoa outras pessoas. É tudo aquilo que você pratica na vida cristã que vai edificar a você mesmo. E nós faríamos as coisas certas, nós não faríamos nada de errado se nós apenas perguntássemos a nós mesmos: isso que eu estou fazendo, será que engrandece a Deus? Isso que eu estou fazendo, ou que pretendo fazer, engrandece o reino de Deus? Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Está glorificando a Deus? Isso que eu estou fazendo vai abençoar outras pessoas? Isso que eu estou fazendo vai edificar a mim mesmo? Se fizéssemos essas perguntas a nós mesmos, antes de fazermos qualquer coisa, nós faríamos sempre aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus. E nós não estamos falando do fruto do Espírito Santo. Não estamos falando do fruto do Espírito Santo. Estamos falando do fruto que nós produzimos. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Frutificar na vida cristã não é uma coisa temporal e nem sazonal. O que é sazonal? Algo que produz só em um determinado período. Assim como os frutos naturais. Os frutos naturais têm um período certo para eles se produzirem. Então é sazonal, é temporal. O fruto da vida cristã não é temporal, não é sazonal. Ele é contínuo, ele é permanente, permanece para sempre, é um ato constante. Você vai frutificar na vida cristã por toda a tua vida cristã, e isso vai te acompanhar até na eternidade. Diga glórias a Deus. Vai permanecer para sempre. Importante a gente observar aqui é que só em Jesus Cristo é possível a gente frutificar. Ninguém vai frutificar pela religiosidade, ninguém vai frutificar nada através de uma outra forma, somente em Cristo Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nada é nada, nada é coisa nenhuma. É Jesus quem está dizendo, sem mim você não vai fazer nada. Outra coisa muito importante, qual é a diferença entre os frutos e os dons? Porque, via de regra, a gente costuma enfatizar muito os dons. Mas é bem diferente uma coisa da outra. Qual é a diferença entre frutos e dons? Os dons é algo de Deus para o homem. Os frutos é algo do homem para Deus. Os dons você recebe de Deus, vem do alto para você. Deus dá para você os dons. Frutos você produz e você oferece a Deus. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há nem mudanças e nem sombra de variações. Deus não muda nunca, não existe nem sombra de variações em Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há variações, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Amém, queridos? E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, ele falando ali dos dons espirituais, que o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer os dons. É o Espírito Santo que distribui para cada um de nós, de acordo com a vontade dele, como ele quer os dons de Deus. Portanto, eu tenho dons que você não tem, e você tem dons que eu não tenho. É o Espírito Santo quem distribui de acordo com a vontade dele. Diga glória a Deus. E os dons, eles servem para edificar o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja na terra. Os dons do Espírito Santo têm essa função: edificar a igreja na terra, o corpo do Senhor Jesus. Os dons servem também para autenticar a obra de Cristo Jesus, para confirmar a obra de Cristo Jesus. Quando você vai ao cartório autentificar um documento, você vai estar ali buscando o reconhecimento da verdade daquele documento, reconhecimento da verdade daquela assinatura. Então aquilo serve para autenticar que aquilo é verdadeiro. A obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, servem para autenticar a obra de Jesus Cristo na terra. Você olha para algo e é o dom do Espírito Santo que vai confirmar, que vai ratificar aquilo, que vai declarar, vai mostrar para você que aquilo é verdadeiro. Então os dons servem para isso. Os dons de Deus é bênção de Deus, é presente de Deus, dádiva de Deus para o homem. E os frutos é do homem para Deus, para que vades e deis fruto. Sou eu que vou dar o fruto, eu que vou produzir para Deus. Amém? Deus dá o dom e você dá o fruto para Ele. O fruto é uma prova do nosso cristianismo, que vai provar que você é um cristão, os frutos. O que vai provar que eu sou um cristão, os frutos. Porque muitos se dizem cristãos. Muita gente diz, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou cristão. Mas o que vai provar, o que vai confirmar é o fruto. Jesus quem disse, lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 16. Pelos frutos vos conhecereis. Mateus 7,16. É pelos frutos que eu sou conhecido. É pelos frutos que você vai ser conhecido. Não é por aquilo que eu tenho que eu serei conhecido como cristão. Não é por aquilo que eu falo que eu serei conhecido como cristão. Falar até papagaio fala. Não é pela maneira como eu me visto que eu vou ser conhecido como cristão. Qualquer um pode se vestir da maneira como quiser.
pelos frutos vos conhecereis. O caráter de alguém é avaliado pelas suas ações, não pela sua aparência. Tudo aquilo que você faz tem que glorificar a Deus. E se aquilo que você faz glorifica a Deus, é fruto do Espírito Santo. Tudo aquilo que você faz, se engrandece o reino de Deus, é fruto do Espírito Santo. Tudo aquilo que você faz, se abençoa outras pessoas, é fruto do Espírito Santo. Tudo aquilo que você faz, se está edificando a você mesmo, é fruto do Espírito Santo. E você poderia me perguntar, se alguém faz uso do Espírito Santo de uma forma errônea, se alguém usa mal o dom do Espírito Santo, o dom que Deus deu. Porque um cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelos dons, pelos frutos que ele produz, o dom que recebeu e o fruto que ele produz. Será que existe pessoas que usam os dons que recebeu de Deus de uma forma errada, de forma mal? Infelizmente está cheio. Infelizmente. Muita gente pega o dom, recebe o dom de Deus e usa de forma errada. Mas a Bíblia diz que há um tribunal no céu, onde cada um de nós compareceremos e prestaremos contas a Deus daquilo que fizemos com os dons que Ele nos deu. Amém? Porque a pessoa pode usar mal um dom? Pode. Por que as pessoas usam de forma errada os dons que recebeu e continua como se nada tivesse acontecendo? Porque Deus não revoga os dons que Ele deu. Deus não anula, Deus não cancela um dom que Ele deu. Está escrito em Romanos, capítulo 11, verso 29, que os dons são irrevogáveis. Ou seja, Deus não anula aquele dom que Ele deu para uma pessoa. Se a pessoa vai usar mal aquele dom, e usam mesmo, ela vai um dia ter que prestar contas a Deus do que ela fez com o dom que recebeu de Deus. Por exemplo, pregadores, não precisa nem citar o nome, você sabe, usam dons de Deus para angariar bens materiais, dinheiro, comprar fazendas, carrões, aviões, mansões, usando os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Será que ele pensa que vai levar todas essas coisas para a eternidade? Usando os dons que Deus deu. Mas, cada um, como eu já disse, terá que prestar contas a Deus do que fez com aquilo que Deus deu. Uma pastora renomada no Brasil, por exemplo, cobrou 220 mil para cantar na festa da idolatria, numa festa de ídolos, uma festa junina. 220 mil, são 145 salários para cantar uma noite, ou talvez algumas horas, usando os dons que Deus deu. Mas, cada um, a Bíblia diz que há um tribunal no céu e cada um vai prestar contas a Deus. Um cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelos frutos. Jesus quem disse, pelos frutos vocês serão conhecidos. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8, que o Pai é glorificado. Nisto é glorificado o meu Pai. 2 pontos. Em que o Pai é glorificado? Jesus está dizendo, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. O Pai é glorificado nisto, que nós venhamos dar muitos frutos, e Jesus está dizendo, e nisto vocês serão conhecidos como sendo meus discípulos. Ou seja, o reconhecimento de um discípulo de Cristo Jesus
O reconhecimento de uma vida cristã verdadeira são os frutos que a pessoa vai produzir. É a frutificação de cada um que vai confirmar que é um discípulo de Cristo e que tem uma vida cristã verdadeira. Aí você poderia perguntar, pastor, então como é que eu faço para produzir frutos e para produzir mais ainda? O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, analisar. Só existe um tipo de fruto que você pode produzir. Somente uma espécie que o cristão pode produzir, e são frutos bons. Diga, frutos bons. Você só pode produzir frutos bons. Não podemos ter uma vida infrutífera e nem produzir frutos maus. Você nem pode ter uma vida infrutífera e nem pode produzir frutos maus. Só podemos produzir frutos bons. Jesus quem diz em Mateus, no capítulo 7, no verso 17: toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Ou seja, qual é a analogia que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Está muito claro a comparação que o Senhor Jesus faz aqui, né? Aí ele continua dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, tanto vida infrutífera quanto produzir frutos maus não é bom. Nem uma coisa e nem outra. Nem vida infrutífera e nem produzir frutos maus. Não é de Deus. Não serve para a vida cristã. Eu quero então apresentar para você, bem resumido, algumas dicas boas para você e eu. Claro, quando eu digo estou falando para você, está servindo para mim também, para a gente produzir bons frutos. Quantos querem produzir bons frutos? Amém. Primeiro, ter a consciência de para quem você está produzindo. Esse é o primeiro ponto. Você ter sempre a consciência que você está produzindo para Deus. Porque há muita gente por aí produzindo frutos para si mesmos. E esse tipo de fruto não presta para nada. Primeiro ponto é você ter a consciência para quem você está produzindo. Você está produzindo para Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está comendo? É para a glória de Deus. Está bebendo? Para a glória de Deus. Tudo que você faz, Paulo está dizendo, fazei tudo para a glória de Deus. Segundo ponto, obediência. Diga obediência. Obediência é um princípio de Deus, é o princípio de Deus o mais importante na Bíblia para nós. A obediência é um princípio de Deus que nasceu lá na eternidade, perdura até o dia de hoje, vai perdurar para sempre, vai te acompanhar até a eternidade. Deus nunca vai abrir mão da obediência. Em primeiro lugar, você precisa ter consciência para quem você está produzindo fruto. Tem que ter certeza, consciência que é para Deus que você está produzindo. Segundo ponto, obediência. O princípio de Deus mais importante nasceu lá na eternidade, antes da criação do homem, antes da queda do homem. E esse princípio vai nos acompanhar até a eternidade, em nome do Senhor Jesus, até o céu. Amém? Para que vades e deis fruto. Para que vades e produzais fruto. Então obedeça a ordem que Deus está dando.
Terceiro ponto, fidelidade. Diga fidelidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2: requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. É o que Deus requer de cada despenseiro, é que cada um se ache fiel. O que é despenseiro? É o cristão controlando dirigindo os seus dons. O cristão ali administrando os dons que recebeu de Deus. É um despenseiro. E requer-se disso, que Deus requer disso, é que cada um seja fiel. O que é ser fiel? Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se propõe. Fiel é aquele que obedece, cumpre aquilo a que ele se propõe. O que ele propôs a fazer, aquilo que se obriga a fazer. Você um dia decidiu entregar sua vida para Jesus. Você não foi obrigado a fazer isso. Você decidiu isso. Eu decidi um dia entregar minha vida para Jesus. Não fui obrigado a fazer isso. Não viemos aqui obrigados. Então seja fiel a isso. Deus requer isso. Que cada dispenseiro, cada administrador dos seus dons, seja fiel a Ele. Amém? Produza frutos bons. Frutifique. E frutifique coisa boa. Em quarto lugar, outra dica importante para produzirmos frutos bons é prudência. Diga prudência. Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 45, Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? O que é prudente? Prudente é uma pessoa moderada. Prudente é a pessoa equilibrada. A pessoa controlada. A pessoa que pensa antes de falar. Pensa antes de agir. Esse é o prudente. Pessoa controlada. Então, já vimos aqui 4 dicas, né? Para produzirmos bons frutos. Primeiro, ter a consciência para quem eu estou produzindo, é para Deus. Segundo, obediência, princípio mais importante da Bíblia para nós. Terceiro, fidelidade, seja fiel a Deus, é o que Ele requer de cada dispenseiro. Quarto, prudência. E você, não sei se você observou, a palavra prudência aparece junto com a fidelidade. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor escolheu? Fiel e prudente, as duas palavrinhas aparecem juntas. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode até ser fiel, mas se ela não for prudente, vai ser um desperdício. Se ela for fiel, mas não tiver prudência, vai desperdiçar os dons, não vai produzir frutos bons. Por isso que fidelidade e prudência aparecem juntos na Bíblia. Uma pessoa pode até ser prudente, por outro lado. Pode até ser prudente, mas se não for fiel, também ela vai ser inconstante. Você não vai poder contar com ela. Ela tem prudência, mas não é fiel. Se é fiel e não é prudente, vai desperdiçar tudo. E se é prudente, mas não é fiel, vai ser inconstante. Você não pode contar com a pessoa. Um dia a pessoa vem, outro dia não vem. Um dia cumpre o horário, outro dia não cumpre o horário. Você nunca pode contar com a pessoa. Tem determinadas pessoas que você marca um encontro com ela, você marca um horário com ela,
E você conhecendo bem a pessoa, você já vai para aquele encontro preparado para a pessoa não aparecer. Conhece alguém assim? Um dia vem, outro dia não vem. Um dia cumpre, outro dia não cumpre. Ela é inconstante. Pode até ser fiel, mas não tem prudência. É inconstante. Pode até ser prudente, mas não é fiel. Não vai produzir, vai ser um desperdício. Diga, Senhor, me ajude. É assim, queridos. Uma pessoa inconstante, ela não tem estabilidade. O inconstante não tem estabilidade nem nos pensamentos, não tem estabilidade nem nos sentimentos, não tem estabilidade nem nas ações, nas atitudes, não tem estabilidade nem no comportamento. Ela vai ser uma coisa na igreja e vai ser outra lá no campo de futebol. Você vê a pessoa na igreja, depois você vê a pessoa no campo de futebol, você fala, não é possível que é aquela mesma pessoa que eu vi lá na igreja. Mas aquele que é constante, aquele que é fiel e é prudente, aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser no trânsito. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser lá na festa. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser lá no cinema. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser lá no mercado. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser lá no meu local de trabalho, lá onde eu interajo com as pessoas. Esse é o fiel e prudente. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Às vezes a gente ouve falar assim, puxa, fulano é muito fiel, mas não é prudente. Vai fazer besteira. Vai fazer bobagem. É muito fiel, mas não é prudente. Vai desperdiçar. Aí você fala, fulano, pelo contrário, é muito prudente, é uma pessoa muito prudente, mas não é fiel. Então, é um inconstante, é aquele tipo de pessoa que você não pode contar com ela. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quinta dica aqui para nós produzirmos bons frutos para Deus é sermos diligentes. Diga diligente. O diligente é o ativo. Diligente é o prestativo. Diligente é aquele que faz. Diligente é aquele que é otimista. Diligente é aquele que trabalha, que ele vê o que tem que fazer e ele faz. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, pelo contrário, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse é o diligente. Ele vê o que tem que fazer, ele vai e faz. Ele é ativo, ele é otimista. Ele interage, ele trabalha, ele está sempre disposto, você pode contar com ele. É isso que Deus quer, essa é uma dica importante. Amém, queridos? Ele vê logo o que tem que fazer, bora lá, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Aquilo que tem que ser feito, vamos fazer. Mais uma dica ainda, uma sexta dica aqui para a gente produzir bons frutos, é boa vontade. Diga boa vontade. Ouça bem o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 17. Por isso, se faço de boa vontade, terei prêmio. Paulo está dizendo, por isso, se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Se, porém, eu faço de má vontade, será apenas uma dispensação que me foi confiada. O que Paulo está dizendo? Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu fizer para Deus, eu faço de boa vontade, eu faço com alegria, eu terei recompensa naquilo. Mas se eu faço só por cumprir uma tarefa, se eu faço só de má vontade, eu apenas cumpri alguma ordem que alguém me deu. Só isso.
Só cumprir uma tarefinha, nada mais, não terei recompensa. Você pode repetir comigo? Se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se eu faço de má vontade, será apenas uma tarefa cumprida. Ou seja, tudo que nós vamos fazer para Deus, temos que fazer de boa vontade. Eu vou ao culto de boa vontade. Vou ao culto, vou à igreja com alegria. Vou orar de boa vontade. Vou cantar para Deus, vou louvar a Deus, vou fazer de boa vontade. Vou dizimar de boa vontade, com alegria. Aliás, a Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Se eu vou dizimar, mas não tenho alegria em fazer isso, nem devo dizimar. Deus ama quem dá com alegria. Vou dar uma oferta, vou fazer isso de boa vontade. Estou aqui porque estou aqui de boa vontade, estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu tenho prazer. Estou fazendo aquilo que eu estou fazendo para Deus, de boa vontade, porque eu quero, porque eu tenho prazer. E eu sei que Deus vai recompensar, Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Amém? Deus é bom sempre. E o verso 17, que foi o último que nós lemos, em João 15, diz assim, um verso bem pequenininho, mas que diz muita coisa. Isto eu vos mando. O que Deus está mandando aqui? Que Deus está ordenando? Que vos ameis uns aos outros. Ou seja, tudo para Deus tem que ser com amor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que eu posso pegar todos os meus bens, vender tudo o que tenho e dar aos pobres. Eu posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, ou seja, se Deus não tiver no negócio, tudo seria vão. Posso até dar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, se não for Deus no negócio, seria tudo inútil. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, sem amor, o nosso fruto está incompleto. Sem amor, o nosso fruto está imperfeito. Não é bom fruto. Se eu não colocar amor em tudo aquilo que eu faço para Deus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, Paulo dizendo ainda, né? O amor é o vínculo da perfeição. Repita comigo, o amor é o vínculo da perfeição. O que é o vínculo? O vínculo é o elo. Vínculo é conexão. O amor é o elo da perfeição. O amor é a conexão da perfeição. Sem amor, o meu fruto não será bom. Meu fruto vai estar incompleto. Meu fruto não vai prestar. Meu fruto vai estar imperfeito. Que Deus nos ajude. Porque tudo que não tem amor é incompleto. Paulo diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quantas coisas? Todas. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se você quiser frutificar em todas as áreas da tua vida, não apenas na área da vida cristã, mas em todas as áreas da tua vida, se você quer frutificar em qualquer área, tem que ter amor, em qualquer área da tua vida. O amor é o primeiro das 9 características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é comparado como uma laranja com 9 gomos. Por isso a gente não diz os frutos
do Espírito Santo são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. A gente diz, o fruto do Espírito é, porque é um conjunto. E o amor aparece em primeiro lugar. É um conjunto de 9 qualidades de Deus, 9 características do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo. O amor aparece em primeiro lugar na Bíblia. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, enche-me o meu coração com o fruto do Espírito Santo. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Senhor, eu desejo produzir para o Senhor bons frutos, que glorifique ao Senhor, que glorifique o Teu reino, que engrandeça ao Senhor, que abençoe outras pessoas e que eu seja edificado. Por isso eu peço, me ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Erga suas mãos para Deus. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Oh Deus, toma cada vida em tuas mãos. Aquilo que foi declarado aqui, Senhor, nesta manhã. Votos que foram feitos, clamores que foram feitos, súplicas, pedidos, ó Deus. Consagro tudo a Ti, ó Pai. Consagro a Ti essa semana de cada um, ó Deus. Oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada. Deus, cada um veio por um caminho, cada um veio com uma necessidade. Eu não conheço os corações, mas é o Senhor quem perscruta cada coração. É o Senhor que sonda, visita e conhece cada necessidade. O Senhor nos criou. O Senhor está nos vendo como se fôssemos transparentes. Eu quero, Pai, nesta hora orar e liberar uma palavra de bênção, ungindo cada um com óleo da unção, profetizando, ó Deus, as bênçãos do Senhor. O espírito de cura sobre aqueles que estão precisando de uma cura física, emocional, espiritual. Deus, a bênção do Senhor. Oh Deus, remove, Senhor, todo mal, todo ódio, toda ira, todo sentimento contrário, todo sentimento ruim. Quebranta o nosso coração, tira, Senhor, o coração de pedra e coloca o coração de carne. Transforma-nos, ó Deus, naquilo que precisamos ser transformados. Muda-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos agradar a Ti somente, em nome de Jesus. Oro também, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes, eu os abençoo. Ó Deus, que o Senhor há de recompensar abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém.